Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente. Mais um episódio do EcoCast. E aí, Dê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? A gente está aqui hoje com um convidado muito especial que a gente vai mostrar daqui a pouco. E hoje é um ótimo dia para você que está em casa pedir seu sorvete. Hoje nós temos aí a Pingo de Mel, que está patrocinando nós, vai mandar uma cortesia pra gente. E que esse calor, né? Nossa, maravilhoso. Todo mundo gosta de sorvete, Nossa, né? milkshake, então. Milkshake, petit gâteau, taça. O senhor gosta, padre? Com certeza. Ela já contou quem que é. Ah, não vale. Daqui a pouco a gente Era segredo. apresenta, mas não tem problema. Nós temos também um social media, uma pessoa que vai cuidar da sua rede social, que vai fazer fotos para vocês, que cuida com todo o carinho, que é o Thales, é o nosso social media diferenciado. Você tem alguém que cuida da sua rede social? Ainda não, mas eu precisava muito. Eu também. Muito, muito mesmo. Fazer toda a questão de tráfego que eles fazem, né? Sim. Super legal e tal. De paleta de cor e tudo mais. Eles cuidam bem, né? Eles fazem as coisas certinhas. Eu acho super interessante. Tem que estudar também para fazer isso, né? Muito, bastante. E aí, Dê, quer apresentar? Gente, hoje tá aqui uma pessoa que, assim, quando Deus quer, Deus dá um jeito e acontece. E é uma pessoa muito, muito, muito especial, que é o nosso querido padre Eduardo. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, viu, pelo convite de estar aqui com vocês. Dizer que é uma satisfação esta conversa informal entre nós, mas não só uma conversa informal, mas um processo de humanização, porque falar da vida e falar de nós e falar das coisas que fazemos é a melhor oportunidade de eternizar os momentos e aquilo que é importante. Obrigado. Já deixou a palavra final pra gente, amizade. Começa contando um pouquinho do senhor, quantos anos o senhor tem, se o senhor quiser falar também, né? Onde nasceu, como que foi a história do senhor um pouquinho. Conta pra nós. Com certeza, até porque a idade não é algo que deve ser escondido, né? Também Ela faz acho. parte do processo da vida, É. né? Quem envelhece é sinal que ganha maturidade. Isso. Então, existe uma frase muito bonita em Shakespeare, no Hamlet, que quando o bobo da corte olha para o rei e o rei faz uma besteira enorme e, de repente, então, o bobo da corte diz, né, ao rei Lear, do Hamlet, pobre Lear, né, que ficou velho sem ficar sábio. Porque a pior coisa que pode existir é a gente envelhecer sem sabedoria. Nossa. Se envelhecer é inevitável, que a sabedoria seja para nós um ganho. Então, eu tenho 38 anos, sou padre já há 12 anos, eu sou natural de Palmeira do Oeste, muito próximo. Nossa, Muito. pertinho. Então, aqui do lado. Aliás, tenho muitos amigos contemporâneos meus que estudaram comigo na primeira série, no ensino fundamental, médio. Muitos até são profissionais e estão aqui na região, e outros moram fora. Mas eu vivi esse processo vocacional desde muito pequeno. Fiz a experiência da minha caminhada vocacional, tendo em vista que a vocação a gente não pode explicar, né? A gente sabe onde nascemos, de que forma vivemos e como fomos formados. Mas é só o tempo que pode dar as respostas necessárias. Então, quando as pessoas me perguntam assim, mas por que o senhor quis ser padre? Eu digo sempre que é um mistério, não tem como explicar. Assim como você resolveu se casar, o outro se casa, você também não pode explicar por que se apaixonou por alguém ou por que fez a opção de se casar. É algo que acontece porque envolve um mistério. E se deixa de ser mistério, então deixa também de ser contemplado. Então, a vocação é isso. E quantos anos o senhor tinha quando o senhor se descobriu? É um chamado? Tipo assim, é um chamado? Eu ser padre? acredito. Tudo é um chamado. Eu quando tinha 8 anos, 10 anos de idade, eu já comentava com os meus pais que queria ser padre. Que bacana. Nossa. Como que uma criança de 8 anos que ainda está sendo formada e que ainda não tem consciência da vida, das coisas, pode dizer que quer ser padre? Assim como alguém, quando é criança,
quando você talvez não pergunte às crianças de hoje o que perguntavam a nós quando éramos crianças. O que você quer ser quando crescer? Aí a gente falava uma coisa muito extraordinária e deixava os adultos impressionados, né? Hoje a pergunta é diferente, até muda muito o contexto. Às vezes perguntamos às crianças o que você vai ser para sobreviver. Então, a escolha não pode ser só uma sobrevivência, tem que ser um dom vocacional. E desde os 8 anos eu fiz esse projeto, né? Fiz essa caminhada, alguns momentos mais, outros menos, passei pela adolescência, pela juventude, namorei, fiz todas as experiências de um jovem que está no ensino médio e tem amigos e que sai, mas o chamado de ser padre falou mais forte em mim. E não só pela questão espiritual, que isso também está muito em mim, mas pelo processo até que vivo hoje, que é conhecido nacionalmente, que é o processo de humanização. Cuidar dos mais pobres. Para mim, não existe outro caminho de felicidade mais bonita do que cuidar de quem precisa. Quanto mais cuidamos das pessoas, mais descobrimos que cuidamos de nós mesmos. Isso. Sim. E quantos anos o senhor tinha, padre, quando o senhor... Ingressei no seminário. Eu fui para o seminário com 17 anos e completei 18 lá, já em fevereiro. Então, estava no seminário, fui fazer filosofia, teologia, estudei durante 7 anos, né, que é um processo longo. E durante esses 7 anos também passei por todas as dificuldades e questionamentos, principalmente porque sou muito filósofo, muito humanista. Então, em alguns momentos, a filosofia também provoca esses questionamentos. Você Mas fica foram assim, 7 anos. cheio de questão, de se Claro. perguntando se isso é isso mesmo, né? Você fica Na verdade, a gente se pergunta sempre, né? Porque É O verdade. tempo todo. né? a vida é assim, não tem como ser diferente. A gente nunca está pronto para nada. A gente vai sendo moldado conforme o tempo vai passando. É, a gente vai se descobrindo, Claro, né? com Como é que certeza. foi os seus pais, quando você falou pra ele, né, eu quero ser padre, com 8 anos, eles aceitaram isso? Até os 17, né, teve um tempo, mas eles te apoiaram? Os meus pais, eles são muito católicos. A minha família toda é muito católica. Então, naquele momento, não dão muito crédito, mas acham bonito uma criança dizer que quer ser padre. Mas, com o tempo, eles viram que aquilo ia criando forma. Eu já participava dos encontros vocacionais da diocese, eu ia fazendo o caminho vocacional, estudando sobre isso. Em alguns momentos, até pensavam assim, não, mas é muito imaturo, será que é isso? Vai, de repente volta. Mas sempre me apoiando, e me apoiam até hoje. E assim, se uma pessoa tá assistindo a gente, fala assim, eu queria ser padre, um rapaz, né? Qual é o caminho para ele, assim? Eu quero ser padre, tem uma idade limite? Não tem uma idade limite. A questão é que ele passa por um processo de discernimento. Isso exige encontros vocacionais, acompanhamento. Hoje nós temos acompanhamento psicológico, nós temos acompanhamento espiritual, uma equipe de formação que acompanha, chamado propedêutico. Então, quem quer ser padre, primeiro precisa estar engajado na realidade eclesial, ou seja, precisa estar ligado a uma comunidade, a uma paróquia, participar da comunidade, porque ser padre sem ter vivência de igreja não tem sentido. Com É a certeza. mesma coisa de muitos que se batizam e vivem a vida do jeito que querem, vão à missa quando querem, ou ao culto quando querem, mas não tem um comprometimento com a fé, com a realidade da igreja. Então, é necessário, primeiro, essa interação, essa participação. Depois, conversar com o padre da paróquia e ir fazendo todo o processo vocacional. Fazer uma direção espiritual. Claro. O senhor Uma já boa fez direção. isso com algum jovem? Já, Já? com vários. Que vários, legal. E acompanhá-los. Outros acabam chegando à conclusão que não querem ir. Alguns chegam a ir para o seminário. E aí eles desistem e falam, não, realmente eu não quero isso. E também não está dito que porque você entrou no seminário que você vai ser padre. Muitos começam o processo, vão até o 4º, 5º ano e desistem. Então, é a liberdade, né? É a liberdade. Você, Depois de pronto, a pessoa também pode... Tipo, o senhor qualquer outra pessoa. o processo mas, assim, já não é tão simples assim, né? Eu posso deixar... Existem ex-padres que não exercem o ministério. Porque uma vez consagrado, uma vez ordenado, por ser um sacramento, o sacramento da ordem, você é padre pelo resto da vida. Essa identidade está em você já. Mas você pode receber a dispensa para casar. Existem padres casados que receberam a dispensa de Roma para casar, para estar no estado laical. Mas esse é todo um processo. aí de eles não discernimento. exercem mais o ministério. Tipo Não assim. exercem mais o ministério.
Entendi. Mas o sacramento eles vão ter para sempre. Para sempre, porque ele recebeu. É a mesma coisa do batismo. Se alguém foi batizado, por mais que pode até estar em outra igreja, o batismo está lá, é a essência, é uma marca espiritual dada por Deus, é um selo espiritual. Então, a beleza do mistério do sacramento não se perde porque você simplesmente diz que não é mais batizado. Sim. Que legal. E até assim, nós, né, católicos, a gente já ouvi vários padres falando, né, isso na missa, que às vezes quando vem pessoas de outra religião que são batizados lá nessa religião, a gente não batiza de novo. Só confirmamos Porque, o batismo só que já confirmamos existe. isso, porque já foi batizado, né? Para nós, o batismo é Mas e único. aí, como é que é único. essa confirmação, assim? A confirmação é apenas nos trâmites do livro de batismo, né? A apresentação à comunidade, apenas Entendi, isso. Mas não será batizado novamente, porque o entendi. batismo é único, é um só. É um só. Um só batismo. É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo. Isso. A minha mãe falava assim, quando eu tava fazendo, antes de fazer a crisma, né? É isso, ou a primeira Eucaristia. Ai, gente, eu não sei. Ela falava assim pra mim, que eu fazia as aulas e tal, e a gente falava do batismo, né? Eu falei, mãe, quando eu batizei, eu era bebê, eu não tinha consciência. Aí ela falava assim pra mim, mas quando você fazer, acho que a primeira Eucaristia ou a crisma, você tá confirmando teu batismo, é isso? Sim, a crisma, o sacramento da crisma é a confirmação de todos os outros sacramentos. Ah, então é isso mesmo que ela Mas falava. a fé é uma transmissão. Quando o pai e a mãe batizam, eu batizo crianças, bebês sempre. É o pai e a mãe que assumem a responsabilidade de educar a criança. Se os pais não educarem, ela não vai conhecer Deus. Então, a responsabilidade não é somente da igreja, do padre, do catequista. A responsabilidade são dos próprios pais. É uma transmissão. Quando eu educo a criança para a fé e para Deus, ela vai conhecer Deus. Eu conheço tantos jovens que não têm essa vida secularizada, secular, porque não tiveram a experiência dentro de casa de Deus. A experiência de fé, de ir ao culto ou à missa, não importa se é evangélico, porque os evangélicos também têm dificuldade com os filhos Sim, em relação à com fé. Eu certeza. tenho amigos pastores que me dizem isso sempre. Tem mesmo. Muitos amigos. Assim como nós temos dificuldade com os nossos jovens de quererem estar na igreja, a igreja evangélica também tem. Tem. Então, E assim, eu já ouvi uma frase que falava assim, que quanto mais conhecimento, quanto mais perto de Deus, mais vai ser cobrado da gente. Que seria nesse sentido que o senhor está falando. Então, se a pessoa ela não foi educada, ela não conhece Deus, como cobrar isso dela? O senhor concorda? claro, com Assim, é certeza. como cobrar até por exemplo, os filhos, né, não vão na igreja, mas não tem nem como cobrar dos pais desses filhos, porque eles também, às vezes, não tiveram... Mas Dá eu um digo, exemplo, algo claro. espiritual, assim, Deus mesmo, cobrando da gente algo que você não conhece, que você não foi ensinado. Então, assim, quanto mais fé você tem, mais vai ser cobrado você andar no caminho correto, Sim, no seu, a conversão, Com o certeza, pecado. com certeza. É o conhecimento das coisas. Ninguém se apaixona por aquilo que não conhece. O amor é consequência do conhecimento. Deus também. Deus já está em nós, mas é necessário que a presença do outro, humana, a presença da comunhão, o cuidado que a gente exerce em relação à vida do outro, possa fazer sentir, com que ele sinta a presença de Deus. Senão, a gente se torna apenas, criamos um Deus pronto-socorro, né? As pessoas vão em busca somente quando precisam. Isso é muito triste. É muito triste você Só na ver as emergência. pessoas. Claro. E olha, a coisa é tão séria que o que nós vivemos hoje na Europa, que é a secularização, a Europa, muitas igrejas estão vazias. Por quê? Porque o povo em si, a população, ela não quer mais saber de Deus. É um novo tipo. Eles querem... podem ter sua fé, cultivar a sua fé em casa, mas não querem saber de uma igreja. Você é católica, você é evangélica, eu sou padre. Nós temos essa identidade. Elas não querem regras. Mas as pessoas não querem. E isso é a secularização. Elas não querem compromisso nenhum, Claro, né? e isso está acontecendo onde? Na América Latina e no Brasil, né? Que foi o berço, né, Claro. da fé cristã. E o cristianismo em si, ele vai perdendo, porque as pessoas não se importam mais com a vivência comunitária de igreja, da igreja, templo.
acham que podem viver a sua fé na sua casa, isolados de todo mundo. De qualquer forma, né? E de qualquer forma. E muitas pessoas que conhecem a igreja, conhecem a fé e largou mão também, né? Tipo assim, elas falam assim, eu não preciso de uma igreja para conhecer a Deus. É os desigrejados. É isso mesmo. É pessoas que largou mão mesmo. Que E fora abandonou. também a questão, eu falo assim, eu falo sempre que quanto mais próximo de Deus, mais provações a gente tem. Porque eu uso muito o lado espiritual, do mesmo jeito que existe Deus, a gente sabe que existe o diabo, existe os anjos, existe os demônios, então a gente está em tempo todo em batalha. Então, quanto mais próximo de Deus, mais difícil vai ficar, porque o inimigo não vai querer a gente no caminho correto, ele quer se desviar e ele quer perder a nossa alma. Com certeza. Então, aí as pessoas não veem dessa forma. Então, tem uma dificuldade, tem um problema, mas eu rezo tanto, eu vou tanto na igreja, e isso acontece comigo. E é onde também muitas pessoas, às vezes, vão perdendo a essência, vão perdendo a fé e se afastando por não ter esse discernimento. O senhor concorda ou não? Também, com certeza. Não que seja consequência apenas da ausência, mas ter a presença espiritual na nossa vida nos torna mais fortes, né? Então, as provações, quanto mais a gente se propõe a algo, mais provações nós vamos viver, né? Às vezes, não é porque você vai à igreja, que tem uma vida de fé, que você não vai passar por situações. A questão é como você vai lidar com aquilo que você tem em mãos, as dificuldades, os problemas, a questão financeira, a questão de saúde. Então, tudo isso está em jogo quando a gente precisa acreditar apenas num Deus que resolva tudo por nós. Deus faz tudo por nós. Ele nos deu a vida, a gente tem o dom da vida, mas Ele não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. E há dificuldades também que Deus não vai tirar do nosso caminho, que nós precisamos passar. Às vezes a dificuldade que faz a gente amadurecer, a gente, Claro. né, Fortalecer. nos fortalecer, exatamente. E o senhor trabalha hoje, o senhor tem uma comunidade, o senhor trabalha onde, padre? Eu sou padre na paróquia Santo Expedito de Fernandópolis, já há 3 anos. Mas estou vindo para Jales, já é público, né? Foi publicado o decreto. Eu venho para Jales no final de janeiro e agora eu vou residir aqui em Jales. Vou celebrar, como eu não vou ter paróquia pelas funções que exerço na diocese e também junto às missões no Brasil, então eu vou estar ligado apenas à questão pastoral da diocese, trabalho na cúria, também ajudando nas rádios e coordenando as missões. E as missas celebrando, ajudando os padres do município de Jales. Uma hora celebra na Santo Antônio, outra hora na Catedral, na Santa Expedito. Então, conforme os padres vão me solicitando. Que bacana, seja muito bem-vindos. Obrigado. Tenho certeza que o senhor vai agregar muito Obrigado. aqui, muito mesmo. Fiquei muito feliz. E aí, o senhor disse que o senhor tem as missões. Antes de entrar nesse assunto, vamos receber uma cortesia da sorveteria. Chegou! Olha só, Pega aí, Dê. que coisa boa. Esse aqui, amigo. Esse aqui, isso. Esse aí é o vinho. Isso. Chocolate do padre. Chocolate, gente. Pra acabar um do céu. pouquinho com a dieta, Esse pra sair da EcoCast, ele rotina. não Olha. facilita com a gente, padre. Ele é Não assim. facilita não. mesmo. Muito Aqui. bom. Obrigado, viu? Deixa eu perguntar, antes da gente falar da missão, né, da Univida que o senhor realiza e tal. Eu tenho bastante pergunta em relação a isso. Mas eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho sobre o seminário. O que o senhor estuda lá? Tipo, se vocês continuam estudando? Porque tem que estar sempre, né? Como que é? É como se fosse uma faculdade mesmo, tem que ir fazendo pós-graduação? Na assim? verdade, o seminário foi um momento da minha vida antes de ser padre. O seminário é o momento que a pessoa está em processo de formação. Uhum. Mas os cursos são graduações, é curso superior, filosofia. Aliás, Mas pode muitas concluir. faculdades de filosofia e teologia que são da igreja, como as PUCs, por exemplo, são os melhores cursos de filosofia do país, né, e do mundo. Então, só um padre que dá aula? O padre Os pode padres- dar pode? aula. Inclusive, o padre, muitos fazem mestrado, doutorado. Existem muitos padres mestres, doutores. Que e legal. até no exterior. Então, nós estudamos sempre. Continua estudando, é para a sempre. vida toda. A vida Mas no toda. seminário, o que vocês estudam? Eu fiz seminário teológico, né? Lá em Belo Horizonte.
era da Igreja Batista da Lagoinha, né? Era um seminário evangélico, né? De protestante, assim. E aí a gente tinha muitas matérias mesmo, assim, que embasava a nossa fé. Como assim? Como que é? Será que são as mesmas matérias? É um seminário? Como Não, que é? acredito que não. Não. Deixa eu explicar para que você entenda. O seminário é o lugar onde nós vivemos, residimos no processo de formação. Ali a gente vai ter a formação humanística, sobre fé. A gente tem um outro lugar que é a universidade. Então, o seminário é tudo. O seminário não é um seminário, por exemplo, a faculdade realiza um seminário, né? Por exemplo, eu sou convidado sempre por universidades para participar de seminários sobre humanização, sobre ética, sobre filosofia, por conta das missões. Mas o seminário o que é um vocês momento viviam. de curso, isso. Agora, nós estudamos mesmo, é o curso superior. É uma grade curricular muito lá... grego, hebraico, Nossa, latim. que chique! Estudamos filosofia, desde ontologia, lógica, Teologia. Depois entramos na faculdade de filosofia, de teologia, e estudamos várias disciplinas ligadas à ciência mesmo. Que legal! Nossa, não, eu não imaginava. O curso de filosofia é um curso muito denso, muito exigente, né? Porque as disciplinas são muito exigentes. Difícil. São 3 anos, né, de filosofia, em período integral. Então, é muito estudo. Eu tinha filosofia na faculdade, achava tão difícil. Sim. Então, mas o seminário que eu fiz, assim, era um seminário... como é que eu posso explicar? A gente fazia teologia. Não, eu Aí, entendo. a gente vivia lá, morava no seminário também. Mas é claro que a diferença, tanto que às vezes eu falava assim, que, eu tô no seminário, as pessoas falavam, mas você vai ser freira? Eu falava, não, eu não sabia muito explicar. E também, tipo, não tinha não era superior, não era um curso superior. De graduação. Isso, de graduação. A gente saía de lá e aí, se quisesse formar, né, superior, no curso superior, fazia 1 ano à distância lá e aí você convalidava o curso. Era muito bom também, foi muito bom para minha fé, assim, Claro, foi muito... claro. Mas é totalmente diferente, assim, eu imaginei que fosse, né, claro. Sim. Então vocês continuam estudando o resto da vida. O resto da vida. Inclusive, nós temos padres médicos, Nossa! padres advogados, padres psicólogos. Padre Juliano, né, que tá fazendo direito. Nós temos sim. padres psicólogos, outros cursando padres enfermeiros, engenheiros, Nossa! agrônomos. Então, Padre Mário também, do lado da minha casa, ele é... fez serviço social. Né? Ele tem alguma coisa de geografia também. Também fez ele falou geografia, isso. também. Tem padre que fez história. Então, além das 2 faculdades que fazemos no seminário, muitos optam, eu mesmo, por falta de tempo, mas pretendo, o ano que vem ou no outro, fazer um curso, outra graduação, mesmo que seja à distância. Do quê? Ainda não sei. Pensei em antropologia, alguma coisa nesse sentido, ligada a isso. O senhor tá novo ainda, por sua idade, tem bastante tempo para estudar. Dá para estudar muito, Dá. não pode parar, não. O senhor começou a ser padre com 26 anos. Com 26 anos eu já era padre. Nossa, assim, eu achava que começava, sei lá, com os 18. E quais os desafios que o senhor encontrou no começo? As dificuldades. As dificuldades. Vou falar algo bem humanista aqui, bem humanizador. A pior saudade que eu senti quando fui para o seminário foi a saudade de mãe. Então, estar longe da família foi a dificuldade. Uma dificuldade muito grande. Também dos amigos. E aí o processo da vida, isso acontece com todos, né? Quem faz uma universidade também se separa dos amigos quando termina o curso. Tem que se desprender, né? Então, esse é um processo natural da vida. E as dificuldades de discernimento, né? Dificuldade, é isso mesmo? Vou continuar? Não continuo? Dou uma pausa para um ano? Será que é isso que eu quero para minha vida? Então, esse tipo de questionamento faz parte do processo. O senhor já sentiu vontade de casar, ter filhos? Isso foi mais na juventude, não hoje. Hoje eu sou muito seguro da minha vocação, daquilo que assumi e levo isso com muita responsabilidade. Então, não é algo que me afeta, entende? Porque é uma escolha. Tá certo. Eu não posso ficar me lamentando por uma escolha que fiz num ato de liberdade. A mesma coisa a pessoa casada. Alguém se casa e, de repente, vai dizer assim, não, mas eu não aguento mais isso, tem que ficar só com esse homem, só com essa mulher, eu preciso de outra pessoa. Então, não, a vida são feitas de escolhas.
E a escolha está ligada a uma responsabilidade. Ou você exerce com responsabilidade, ou você paga um preço muito alto por não saber escolher. Tá certo, é isso mesmo. Perfeito. E as mulheres? As mulheres dão em cima do senhor? O senhor sofre assédio, assim? Essa, Jane. Na Eu verdade, acho que todo mundo tem essas curiosidades, né? pode acontecer, mas Pode. também sabemos lidar. Eu sei lidar muito bem com essas situações, mas pode acontecer. Né? O padre, assim, eu vou fazer uma pergunta, mas eu acredito que o senhor não deve ter, porque o senhor lida com as missões, né? Mas, assim, o senhor teve, no começo, principalmente, dificuldade em lidar com a sociedade? Eu sei que vocês se preparam muito bem para isso, né? Claro Mas... que sim, principalmente porque eu fui padre muito jovem e a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, com 26 anos, eu já era padre, com grandes responsabilidades. Então, a sociedade em si, ela vai nos ajudando a amadurecer também a nossa vocação, porque os tempos mudam. E a gente vive tempos muito difíceis, né? As pessoas são muito melindrosas, as pessoas são difíceis de lidar. A gente vive agora a polarização, essa coisa terrível. Então, há um desgaste emocional em toda a sociedade, e isso afeta todo tipo de profissão e afeta também aos padres, aos pastores, que é viver nessa contração do tempo, que todo mundo diz não ter tempo, como se... Todo mundo tá corrido, corrido, nessa ansiedade né? da vida. Então, existe esse processo dessa, eu chamo de contração, porque eu acredito nisso mesmo. Eu gosto até de uma definição de um poeta argentino chamado Martins Fiore. Ele diz assim: o tempo é a tardância daquilo que se espera. O tempo é a tardância daquilo que se espera. Então, a sociedade é a tardância de um tempo que se espera, uma mudança que não se vê. E como a gente precisa acreditar que o tempo tem o dom de fazer muitas coisas, então eu também acredito que a minha vocação passou por esse processo de maturidade. Tive dificuldades, mas o tempo foi me ajudando a perceber que as dificuldades não eram tão grandes assim. Marta Medeiros tem uma frase, né, em uma das suas crônicas, que diz lá: o tempo cura tudo. Aliás, o tempo não cura nada. O tempo apenas tira do centro das atenções aquilo que é incurável. O que eu não consigo curar sozinho, o tempo não vai curar, mas ele se encarrega de tirar do centro das atenções, porque outras coisas boas virão sempre. Então, é isso que a sociedade nos ensina. Há pessoas muito que exercem uma função realmente ruim na sociedade, porque não compreendem o espaço que vivem. E por não compreenderem o espaço, acabam por supervalorizar situações que são irreversíveis. Valorizam, por exemplo, os conflitos que não são bem administrados, valorizam as perdas que possuem, acumulam os nãos que possuem. Eu digo sempre que eu sempre acumulei os sims da minha vida, porque o não só serve para fragilizar a nossa autoestima. A gente é fragilizado pela a nossa autoestima quando a gente acumula os nãos. Então, viva o processo. Isso é importante, viver o processo de maturidade, descobrir que a gente tem que cuidar uns dos outros, e que se a gente não cuida uns dos outros, a gente perece. Não se trata mais de uma arca de Noé, por exemplo, onde 7 se salvam, meia dúzia se salvam e o restante todo perece. Hoje nós vivemos um tempo, ou nos salvamos todos, ou pereceremos todos. Sem dúvida. Eu Vamos concordo. entrar na... E aí, o senhor, vamos já entrar na missão. Quando que o senhor começou... como que o senhor começou nessa missão que é hoje tem a Univida? A Univida, Isso. Vamos falar disso, então. Eu fui um pouco visionário, né? Porque eu sempre fui um apaixonado pelos povos tradicionais deste país, que são os povos indígenas. Aliás, os povos originários. Vocês viram que agora a redação do Enem, o tema da redação do Enem, da primeira redação, foi sobre povos tradicionais, povos originários e tradicionais. O que a maioria dos universitários, aliás, dos jovens, se escreveram? Sobre os povos indígenas. E não. Existem hoje no país 28 povos que são povos considerados povos tradicionais. Isso está na Constituinte de 1988. A Constituinte disse lá: os povos tradicionais que vivem, que precisam da natureza, precisam da caça, precisam do terreno para produzir. E os povos indígenas são os povos originários. Então, eu sempre fui um apaixonado pelos povos indígenas,
pelas culturas ribeirinhas, amazônicas. Cheguei da Amazônia ontem, imagina. Ontem eu estava a 3.500 quilômetros daqui. Viajei 28 horas. Foram 10 horas de barco, mais 4 horas de avião. Sem energia elétrica. Nada. Então, sem celular. vivo isso em Maués, vivo isso em vários lugares da Amazônia. E volto agora em janeiro novamente. Esse ano já fui para a Amazônia 3 vezes. Nossa. Então, a missão surgiu como? Eu digo que fui visionário porque, num determinado momento, eu já havia participado do Fórum Social Mundial, que aconteceu em Belém do Pará. Aliás, foi a última edição do Fórum Social. Aconteceu em Belém, eu estava lá em Belém, participando do fórum. Convivi na reserva indígena de Meruri. Quanto tempo? Nessa reserva eu fiquei 15 dias, em Barra do Garça, da etnia Bororo. Lá foram assassinados um indígena e um padre alemão na retomada de posses, de terras, conflitos com fazendeiros há 40 anos. E participei. Quando voltei para Santa Fé, eu era padre em Santa Fé, fui ordenado, fiquei 1 ano em Ilha Solteira e depois vim para Santa Fé, em 2012. No início de 2012, a proposta da campanha da fraternidade daquele ano era sobre saúde pública. E aí eu fiquei pensando, uma universidade, sempre tive muito acesso, fiquei dentro da Unesp quantos anos em Ilha Solteira, por que não realizar uma missão com os universitários? Levar jovens universitários e profissionais da saúde para cuidar das pessoas mais carentes, sobretudo os povos indígenas. E, naquele contexto, primeiro fiz um projeto piloto. Peguei o curso. Foi o senhor que fez, Univida? Eu que fundei. Não acredito. O nome. Quando eu entrei na faculdade, eu faço odonto. Certo. Aí tinha, né, a missão. Aí eu falava, nossa, eu quero ir para a missão. Eu sou fundador e coordeno as missões até hoje. Sério? Sim. Tá, então vai, termina. Completaram 10 anos agora a missão. Esse ano ela completou 10 anos de missão. Então, a partir daí, chamei o curso de odonto, atendemos a periferia de Santa Fé em 2012. Aí eu falei, é o caminho, está aqui o caminho. Aí deu certo, ali já deu certo. Deu certo. Escrevi um projeto muito bem elaborado e fundamentado. Levei até a reitoria naquela época ainda não era reitora, mas era a coordenadora, que era a doutora Samira Amber Lins. É lá de Santa Fé, do Santa curso Fé. de lá, da faculdade. Isso, ela aposentou agora, mas é uma grande amiga, a doutora Santo, que é dentista. E ela depois se tornou reitora, porque virou centro universitário. Antes não era centro universitário, era apenas FUNEC, passou a ser Unifunec. E naquela ocasião levei o projeto pedindo para a faculdade me autorizar a ir com um grupo de alunos e alguns 2 profissionais para uma reserva indígena lá em Dourados. Por que Dourados? A minha intenção era ir para a Amazônia. Mas naquele momento eu estava começando tudo, ainda pensando como ia ser. Não tinha dinheiro, como ir para a Amazônia. Uma missão para a Amazônia fica né? 100 mil reais, 200 mil reais. Então, todas as vezes que vai para lá é esse valor. É esse valor. Misericórdia. Imagina, só o barco que nos transporta de Manaus, depois que a gente chega de avião, até as aldeias ou as comunidades ribeirinhas que vamos atender, é 40 mil reais. Só o barco, para nos levar e trazer. Esta missão agora vão acontecer em 10 dias, em janeiro. Eu achei que fosse, a gente estava comentando, né? Eu achei que fosse 1 mês. Então dá para ir, assim, 10 dias. São tempos curtos, né? Não é 1 mês. E aí, de repente, passou pela congregação, passou pela mesa da faculdade, que lá é uma faculdade pública, né, do município, e foi autorizado. E eu queria ir para a Amazônia, mas como ir para a Amazônia? Eu não sabia nem o caminho. Só que eu tinha o contato de um padre salesiano chamado Irmão Mário, que conheci lá em Meruri, em Barra do Garça. Telefonei para ele, disse para ele, eu quero um espaço para onde ir. Queria ir para Barra do Garça, porque eu já conhecia. Aí ele me colocou em contato com o Dr. Antônio Brandi, que é um dos grandes historiadores da Constituinte de 88, escritor. O Dr. Antônio Brandi foi o primeiro nesse país, e sobretudo na região do Mato Grosso do Sul, a dizer que ali haviam terras indígenas que precisavam serem demarcadas. Foi o primeiro. Passou por todo esse processo. O Dr. Antônio Brandi disse assim para mim, me lembro até hoje, padre, venha para Dourados. E eu falei, mas por que, doutor? Dourados
é a maior tragédia indígena do planeta. Que dó. E, segundo a ONU, é a maior tragédia indígena do planeta, o favelão de Dourados, favelão indígena, e também é a maior concentração indígena em todo o mundo. Não existe em lugar nenhum do mundo tantos indígenas, 18 mil indígenas, vivendo no espaço de 3.500 hectares de terra. Um grande assentamento, uma grande favela que vive à margem da cidade. Por isso que é uma tragédia. É uma tragédia, segundo a ONU. Uma tragédia indígena. Suicídios dos kaiowás, muitos kaiowás já se suicidaram. A questão do alcoolismo, da prostituição, da desnutrição, da fome. Moram em barracos, crianças morrem de fome todos os anos. Eu já cheguei em uma missão e ver um bebezinho de colo, recém-nascido, com um casal bem jovem. E a coisa mais linda, eu os conheço. Tem criança que vi nascer, conheci desde quando era pequeno, sei os nomes, eles me conhecem, me chamam de Paim, porque Paim é padre em Guarani. E aí, no outro ano, chegar para o casal e dizer assim, cadê seu filho? Ah, padre, morreu. Aí, mas morreu do quê? De morte natural. Uma criança recém-nascida morre de morte natural. A Rainha Elizabeth, de 96 anos, é o natural da vida. Era o quê que aconteceu? Será que Aí vacina? eu fui perguntando, foi uma pneumonia. Mas uma pneumonia se resolve, né? Antibiótico. As mães não têm um dipirona para dar para os filhos quando estão com febre. É uma tragédia, uma tragédia. E, dentro daquele contexto, comecei a missão, naquele ano. Então, em julho de 2012, levei um grupo de 12 universitários de odontologia, que hoje já tem 9 anos de formados. Eu sou amigo de todos, são todos dentistas. Então, 9 anos, alguns fizeram até mestrado, doutorado. E um profissional. Atendemos aquela região por 12 dias, uma reserva, uma aldeia chamada Panambizinho, no distrito de Dourados, que é Panambi, e ali vivemos tudo. Aí eu disse, é aqui que os meus pés querem pisar. E aí não paramos mais, né? Eu já organizei uma missão para... Sempre vai para Dourados. Também. Mas hoje estamos na Amazônia, no Xingu. Atendemos ali em julho, quando foi janeiro, voltamos para Dourados, atendemos novamente, depois em julho de novo, e aí passou todos os anos, já fazem 10 anos. Já são mais de 3 mil universitários profissionais que já participaram da missão. Não é só ali em Santa Fé, né? Não, né? agora é o Brasil todo. Porque eu faço faculdade em Fernandópolis e aí também tem a Univida. E aí, no caso, assim... Não, a Univida, ela se capilarizou no país todo. Nós temos gente do Nordeste, temos gente do Sul. E como que o senhor faz para administrar tudo isso? Temos funcionários que são secretários, né? Temos alguém que cuida do marketing, eu tenho uma pessoa que é secretário para cuidar das inscrições, tenho uma equipe que me ajuda em toda a organização do processo, do editais. Ficou pelo Brasil inteiro, claro, então. o Brasil todo. Nós estamos hoje no Brasil todo. Aliás, nós somos considerados uma das maiores missões humanitárias do país. Nossa. São médicos e dentistas de todo o país, enfermeiros. Só para vocês terem uma ideia, o maior grupo que já levei foram 324 voluntários, por uma única missão. Em julho, nós estávamos com 250 em Dourados, agora julho passado, deste ano. Para esta missão, eu tive mais de 3 mil inscritos para selecionar 250. Nossa. Do Brasil todo. Que bacana. Então, faculdades de medicina, médicos que deixam médicos que são doutores, professores da USP, de muitas faculdades do país, deixam um consultório, sua clínica e vai para a missão. Todos os dias eu recebo mensagens, o meu secretário fala, padre, tem mensagem de médico, não sei de onde, querendo participar da missão. É impressionante o interesse. Que bacana. E quando o senhor começou, o senhor disse da dificuldade financeira, que era, né, ir para lá. Manter a missão. Isso. E financeiramente, como que o senhor fez? Nós não temos nenhum recurso de município, do Estado, nada. Do governo federal, não é nada. preso nada. Nós não nada. temos nenhum vínculo. Como que nós fazemos? O próprio candidato voluntário financia a missão. Então, é cobrado uma taxa, obviamente que não dá para cobrir todos os gastos. Então, dessa taxa saem a alimentação, o transporte, a questão também das camisetas, material de insumos e todos os gastos que são inerentes à missão. Depois, nós temos parceiros, empresários que nos ajudam,
Pessoa que sente no coração de claro, doar empresários que eu não dinheiro. posso nem dizer o nome, mas que são milionários e que fazem Contribuem. questão de ver o que a missão está precisando. Telefonam. Quantas vezes, por exemplo, olha, fazem 2 anos, nós levamos pensam bem, 2 bitrens de doações para Dourados, entre roupas, insumos, alimentos. Eu não gasto 1 centavo com os bitrens. O empresário que é dono de uma transportadora cheia de carretas doa. Ele dá o combustível, o motorista, todas as despesas, a carreta, carrega, tudo. leva e deixa tudo lá. Agora, imagina se fosse pagar um frete como esse. Nossa. Uns 20, 30 Milionário. mil, 20, Que 30 mil bênção. reais. Então, só para dizer para vocês que Deus providencia. Eu estava pensando nisso Quando agora. é de Deus, quando a coisa é séria, as pessoas se encantam. Então, a gente tem um apoio. Hoje nós temos o apoio da Diocese de Parintins, lá no Amazonas, temos o apoio da paróquia de lá, nós temos o apoio da nossa Diocese, a própria Diocese articula, faz as doações, nós temos o apoio da Diocese de Dourados, nos deram um alojamento. Este ano nós não dormimos em barracas, mas deram um alojamento próximo à aldeia para facilitar a nossa organização, a gente ganha alimentos. Então, Deus providencia tudo, nunca falta nada. Foi uma missão que nasceu no coração do senhor. No coração. O E nome, o senhor ficou o nome feliz? Univida, o estatuto da missão, o jeito, as regras, tudo fui eu que criei. O senhor Desde o fica começo. orgulhoso, assim, fica feliz? Claro, fico feliz. Ô, Feliz padre, que tenha dado Tem certo. isso, assim, tem uma cartilha que tem o nome, assim, de quem... Tipo assim, Tem. o nome do senhor, quem Se que você é entrar- o diretor, quem que é Tudo. o... Se você Tem. entrar no site ou no Instagram da missão, por exemplo, Missão Univida, no site da Univida, ou nas entrevistas que já dei, em jornais até de TV aberta, a Globo, já fizeram reportagens sobre nós, a TV tem, vários jornais, então está sempre lá como fundador e coordenador das missões Qualquer Univida. pessoa Bacana. pode participar ou é só Eu ia universitário? perguntar isso. Não, Como a que minha funciona mãe pra participa. participar? Minha Porque mãe não tem eu curso tenho superior. um sonho, assim... é que Todos eu podem. tenho um sonho de Todos. participar. Às vezes alguém me pergunta assim, um médico vai para a missão e me Acho pergunta massa. assim, padre, mas o que eu vou fazer na missão? Eu penso isso, o que eu vou fazer sabe lá? o que eu digo a ele? Doutor, o senhor vai fazer tudo, inclusive medicina. Até medicina o senhor vai fazer. Lá nós fazemos tudo. A gente ajuda as crianças, cuida das crianças, ajuda a servir a comida, lava a louça, Então, varre assim, o pátio. Pra quem tá assistindo, Todo mundo trabalha, E os fala assim, eu quero profissionais. participar. Não tem diferença. uma pessoa que tá assistindo e fala assim, eu quero participar, ela pode entrar em contato com quem? Ou Ó, tem algum telefone? A gente pode colocar o QR Code? Pode. O telefone, o celular agora do WhatsApp, eu não me recordo o número, mas posso ver. Mas você pode acompanhar pelas redes sociais. Se Pelo você, Instagram, né? Eu se sigo você no Instagram. segue no Instagram, você vai ter as notificações sempre. Uhum. Nós lançamos o edital. No edital é bem assim denso, tem muitas normas, muitas já li, coisas. já. né? Então você lê o edital, tem um link para inscrição, Eu você tava- faz a inscrição. Tem um link. É a primeira coisa que você faz. Você tem que se inscrever pelo edital. Se inscreveu pelo edital, essas informações vão vir para nós. Como num concurso, né? Isso, como no concurso. Aí eu reúno com a equipe, eu chamo psicólogos, porque tem várias perguntas relacionadas a isso. A gente faz a análise, pré-seleciona, vai pré-selecionando até chegar ao número e aí a gente lança o grupo de selecionados. Também tem um outro processo. Por exemplo, vamos supor o Unifunec. Eu determino a quantidade de vagas para cada faculdade, porque tem as faculdades parceiras e faculdades que até nos ajudam. Por exemplo, nós vamos para a Amazônia agora, as camisetas ficaram em R$7.000. 2 faculdades que são parceiras da Univida e que vão estar na missão da Amazônia pagaram pagaram, que foi a Rio Verde, né? Univerde de Rio Verde e a Unify de São João da Boa Vista, né? Na Unify. Eles doaram a camiseta. Então, isso facilita para nós. Com Né? certeza. Então, a faculdade, eu dou 15 vagas para a Unifunec, 10 para outra. Então, eles tendo as vagas e o edital, a própria coordenação da faculdade, os cursos vão selecionar os seus alunos e já vão dar esses alunos pré-selecionados. Os que se inscrevem pelo site da Univida, e nós fazemos a seleção. Aí fazem uma triagem, né? Sempre Que uma bacana, triagem. sim. Sim. Tem os requisitos, assim. Com certeza. E também tem outra coisa. Se o aluno é da Unifunec e ele tenta cortar volta e ir lá e fazer a inscrição pelo site,
para não passar pelo processo da faculdade, ele é eliminado. Nós só aceitamos os alunos que a faculdade nos indicar. Que bacana. E aí, no caso lá, que nem o senhor estava dizendo lá, chega lá, se vocês distribuem... Que assim, vocês vão lá para atender a comunidade, nem indígena, o povo indígena, em todos os sentidos. Alimentação, saúde, educação também? Também, educação, psicólogos, Ai, eu ia perguntar de psicólogo. veterinários, porque tem muitos cachorros, animais. Isso é em Dourados, é no Amazonas. Vocês chegam lá, vocês observam a necessidade naquele momento e aí se organizam para... Eu viajo várias vezes para esses territórios, que é território das Antes de nossas ir, né? missões. Então, tenho contato com o prefeito, com as lideranças indígenas, sim. com o próprio Entendi. judiciário do município, Ministério Público, eles estão muito ligados a nós. Então, a gente atende, a gente já chega sabendo o que vamos fazer. Entendi. Então, é tudo muito bem organizado. Quando a gente chega lá, as equipes já estão divididas. São 7 dias. Primeiro dia em tal lugar, segundo dia tais aldeias, tais comunidades. São ônibus, os ônibus já estão lá, pegam aquela equipe, já levam, tem o líder, tem o profissional, então é tudo muito bem organizado, pré-organizado, né? Que bacana. E a missão é a coisa mais maravilhosa, mais humana que se pode viver. Porque você tocar a ferida, tocar a dor das pessoas, e quando eu digo isso, eu digo dor mesmo, eu digo sofrimento, eu digo fome, doença, falta de perspectiva para a vida. Imagina só que os caiuás, em alguns lugares do país, a expectativa de vida é de 45 anos. Nossa. Isso é quase a do Afeganistão. Um afegão hoje vive 45 anos. Nós vivemos 75, 80, 85 anos. Então, há algo errado. Sim. Quando eu volto da Amazônia, sobretudo quando eu venho de aviões muito pequenos, que eu estou no interior da Amazônia e pego um aviãozinho pequeno que voa abaixo, uma vez eu fiquei pensando, até escrevi um artigo sobre isso. Em que momento nós nos habituamos? Eu, você, os que nos assistem, em que momento nós nos habituamos? Nós nos habituamos a ver gente morrer, nós nos habituamos a ver gente passar fome, nós nos habituamos a ver crianças morrerem de frio, a gente se habitua a ver pessoas em situação de rua, a gente se habitua em ver as pessoas em filas de hospitais sem ter atendimento digno. É um processo muito desumanizador. E a missão é dar voz, é dar um grito às pessoas. Imagina que alguém que está com um grito sufocado por justiça, por amor, por liberdade, de repente pode ter um grito solto. Eu dou identidade. A Univida se tornou uma voz que grita de Dourados, que grita da Amazônia e faz as pessoas perceberem que ali existem pessoas que vivem, que sofrem, que precisam de atenção. Isso é muito sério. Se a gente não aprender a cuidar de gente e nos apaixonar por pessoas, nós vamos pagar um preço muito alto. Ninguém gosta de viver no anonimato. Quando eu estou em Dourados, a primeira coisa que eu faço no primeiro dia de missão, eu digo à minha equipe, aos médicos, a primeira coisa que você vai fazer quando for atender alguém. Isso não é só para Dourados. Tem que ser para um postinho de saúde, tem que ser para a Santa Casa, para os nossos hospitais. A primeira coisa que se faz é perguntar o nome da pessoa e pronunciar o nome do outro por diversas vezes, falar o nome do outro por diversas vezes, porque o nome nos dá identidade. Imagina que eu estou no metrô de São Paulo, naquele empurra-empurra, e alguém me grita, Padre Eduardo. Alguém me tirou do anonimato, me tirou da multidão, me trouxe para perto e me fez ser pessoa. Me deu identidade, me fez ser reconhecido. Isso é um ato de amor. O amor é a forma mais bonita de cuidar uns dos outros. E se existe um amor que se processa e que se exerce no cuidado, eu diria que o amor é o cuidado ilimitado pelo ser humano. O cuidado ilimitado pelo ser humano. Já viu uma mãe quando está com uma criança andando na rua? Vocês são mães? Sim, todas as duas? Uhum. Quantos anos têm os filhos? O meu fez 1 ano ontem. Olha só. Minha 14, É pá, 14. já tá uma moça. Mas quando você está com um filho na rua, uma mãe está com um filho na rua, é só um exemplo, e de repente a mãe anda muito rápido porque está cheia de sacolas e a criança vai atrás tentando acompanhar a mãe, mas coitada, ela não consegue carregar. Eu digo que quem ama dá um passo de cada vez. Toma no colo. Quem ama tem paciência. Segura na mão. Quem ama passa a noite no hospital com o doente e não reclama. Quem ama segura uma criança com AIDS no colo, não tem nojo.
olha no olhar, dá segurança no olhar. Os poros são abertos porque transmite amor. A essência do amor é a capacidade de perceber as maiores dificuldades e limitações do outro. E isso é essencial na vida, perceber as maiores dificuldades e limitações das pessoas. E estar em Dourados, estar na Amazônia, no Xingu, como eu já estive muitas vezes, é você tocar o humano da melhor forma possível. Eu vou publicar um livro agora, o título é O Humano que Toca o Humano. São todas as relações que já vivi nas missões durante esses 10 anos. Fico muito triste quando as pessoas não percebem que esse processo de vida ele precisa ecoar de todos os lugares. A gente briga por tantas coisas que não são essenciais. As pessoas brigam por religião, brigam por política, brigam por coisas que não são importantes e aquilo que é importante deixam de lado. Então, ou nós aprendemos a cuidar ou nós pereceremos. E muito. Dá para ver que o senhor tem muito amor, né? Nessa... A gente fica dá até pra sem sentir, palavra, dá né? pra sentir, Dá. assim, que tem muito É a amor minha nisso. vida. E eu Se tô mil- toda arrepiada É. aqui. Se 1000 vidas tivesse, Nossa. 1000 vidas escolherias lindo. cuidar dos pobres. O senhor já pensou em levar essa missão para fora do país Claro, também? África Ai, meu sonho! é a próxima meta, se Deus quiser. Eu brinco com meu marido que eu tenho 2 sonhos. Um é conhecer a Capadócia e o outro é fazer missão na África. Nós pretendemos sonho. estar na África em breve, se Deus quiser. E deixa eu perguntar Nossa. dos frutos, assim, que o senhor colheu, né? Nesses 10 anos? 10 anos de missão. Vamos para 11 anos, né? 11 anos. Nossa, o senhor é padre há 12 anos e... 11 anos só cuidando da missão. É. É um chamado, né? É. Não tem como não falar que não. E os frutos, assim, que o senhor colheu, né? Trabalhando na missão. Como é que é? O senhor vê que... Ah, com certeza, teve frutos, né? E o senhor colheu esses frutos? Conta pra gente, assim, um pouquinho disso. Melhorou a vida dessas pessoas? Com certeza. Com certeza, né? Com Mas, assim, certeza. conta pra gente, assim, como Mas, que foi? principalmente, a vida das pessoas melhorou, mas não mudou. Porque nós sabemos que a gente é uma gota de água no oceano, né? Então, precisa de muitas outras coisas. Políticas públicas precisam de pessoas que se envolvam. Mas sabe qual é a mudança mais significativa e os frutos mais significativos que colhemos durante esses anos? É a mudança daquele que participou. Ah, eu ia falar isso. É as pessoas que participam da missão. Participam, porque ficam renovados. Eu ouço testemunhos de médicos, de pessoas que já passaram pela missão. Eu brinco com eles, né? Porque eu digo assim, olha, eu não vou pagar plano de saúde não, porque com tantos amigos médicos nesse país, se eu ficar velhinho e ninguém de vocês cuidarem de mim, vocês estão perdidos, né? Vai ser com Deus. Aí eu falo para eles assim, ó, então tem que cuidar de mim quando eu ficar velho, viu? Muda a vida deles. Eles pensam diferente, voltam encantados, tanto que a maioria quer voltar. E dá mais valor à vida também. Valorizam né? a vida, valorizam o consultório, valorizam Às vezes já é médico o de postinho, anos, de né? anos. Já é E, de velho, assim, na repente, profissão. está ali naquela situação, sai da zona de conforto, Sai. né? Apesar que esse negócio de zona de conforto, eu acho que não existe. Esses dias eu ouvi um coach dizendo, eu não gosto muito de coach, né? Tem uma birra com coach. Esses dias eu ouvi um coach dizendo assim, saia da sua zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto. Eu pensei comigo, eu nem entrei ainda. Como é que Essa é a minha Pô, frase. eu preciso entrar nessa zona de conforto. eu preciso encontrá-la, porque eu ainda não vi a zona de conforto, mas deve existir uma zona de conforto. Estar na zona de conforto é estar muito tranquilo. Não existe. A gente está brigando o tempo todo. A gente está brigando o tempo todo. E quando eu tiro alguém da sua realidade e o levo a uma realidade totalmente atípica, aquela que ele está acostumado a viver, no conforto da clínica, e de repente ele se depara ali, ele tem que atender um indígena, um ribeirinho, com a cabeça no colo, na coxa, sentado sobre um toco de árvore, e ali ele fazer todo o procedimento. É muito humanizador. É a essência, né? Passa a ser um. Eu não estou diante do outro, mas eu estou com o outro. Eu respiro o mesmo ar, eu o toco, eu o chamo pelo nome. Então, se tornam mais humanizados, valorizam mais a vida, valorizam os universitários
que muitas vezes fazem medicina e que tem todo conforto, porque a gente sabe que é um curso que exige muito dinheiro, porque são gastos, né? O curso é caro. E geralmente eles vêm de condições sociais, assim, de classes sociais melhores, né? Não era para ser, porque deveriam outros também ter a oportunidade de estar fazendo medicina. Sim. Mas é uma outra questão, que não vamos entrar agora. Mas eu vejo que eles mudam, porque passam a valorizar a vida. A gente reclama com coisas tão bobas, né? Reclama. O tempo todo. A gente Eu tô até com reclama. vergonha aqui, pensando nas minhas reclamações. A gente Não, reclama. eu imagino a mudança. Não imagino a mudança, porque assim, nós aqui, ouvindo o senhor contar, ouvindo o senhor falar, a gente tá flutuando, né? Eu já tô, a gente fazendo toda uma reflexão e com certeza a gente não vai sair as mesmas pessoas depois desse episódio. Humaniza. Eu imagino as pessoas que vivem isso. Voltam diferentes, Meu sabe? Deus. Porque imagina, lá alguém entra na fila para comer. Os indígenas comem conosco. Nós servimos mais de 1000 refeições todos os dias para nossa equipe e os indígenas que convivem conosco ali no acampamento, na escola. Entram na fila. Quantas vezes eu vi um jovem universitário sair da fila para dar o lugar para um indígena? Aí, já mudou a vida dele. Já mudou. Quantas vezes são muitas pessoas? Então, tem a equipe de cozinha, até a minha mãe que coordena. Minha mãe que coordena a cozinha, Que com bacana. senhoras, às vezes, são voluntários. Então, a gente vê que ali, a mistura está diminuindo. Alguns falam, não, deixa eles comer, a gente come alguma coisa. E às vezes fica sem comer, come uma bolacha de água e sal. Então, é o processo de ver a necessidade do outro. O que você precisa? O que o outro precisa? Isso não está só em Dourados ou na Amazônia, é aqui na nossa relação. O tempo todo em sociedade. Você né? sai daqui do estúdio, você vai para outro lugar, você convive com as pessoas. É ver a necessidade das pessoas, notar o outro, identificar nele. Por que as pessoas hoje falam tanto sobre felicidade? E eu digo às vezes às pessoas assim, você quer ser feliz? Vamos para as missões. Porque a felicidade é um susto, né? A felicidade é uma coisa, é algo simples. É um susto porque o tempo todo a gente quer ser feliz. E fazemos tudo para isso. Inclusive magoar as pessoas. Mas a felicidade é uma busca de algo que está fora, mas que está dentro. Posso contar uma historinha? Pode, eu ia pedir pro senhor contar uma história. Tem uma história de um livro indiano. Dizem que, imagina só a feira de Calcutá, na Índia. A feira aberta de Calcutá. São mais de 1000 barracas. Mais de 1000 barracas. Lá se vende de tudo. Desde tendas de elefante, tudo que você pensar. Nossa, eu ia amar. Então, a feira de Calcutá são mais de 1000 barracas. Agora você imagina, vamos imaginar o mercado, a feira aberta em Belo Horizonte. Eu pensei lá, eu morei lá, né? Em conceito de higiene, ela ganha de Calcutá, porque é uma coisa terrível. Uma feira de Calcutá, de repente, uma senhora, uma velhinha, no meio da feira de Calcutá, começa a procurar algo. Começa a olhar, e você já viu que se tem alguém olhando para cima ou num lugar, todo mundo fica de procurando repente também, né? Tem uma meia dúzia de pessoas ali junto querendo saber o que está acontecendo. E essa senhorinha começou a procurar, de repente tinha uma dúzia de pessoas em volta dela, dentro da feira de Calcutá. Aí um jovem disse assim para ela, mas a senhora não poderia nos dizer o que a senhora perdeu aqui para que a gente ajude a encontrar? O que a senhora perdeu e está procurando? A velhinha olhou para ele e disse assim, uma agulha. Ele ficou furioso. Essa velha é doida de pedra. Aqui existem centenas de barracas que vendem agulhas, até agulhas de tendas de elefante, e foram saindo. Aí a velhinha disse assim, mas é uma agulha de ouro. Aí eles voltaram. Né? Agulha de ouro, vai que é de 24 quilates, né? Então voltaram e continuaram procurando. De repente o mesmo jovem olhou para a velhinha e disse assim, mas a senhora não sabe mais ou menos onde a senhora perdeu esta agulha? Ela disse assim, na minha casa, que fica 4 quarteirões daqui. E aí eles ficaram pensando, e ele ficou bravo, mas a senhora perdeu lá e procura aqui? Ela disse, pois é o que vocês fazem com a felicidade. Procuram fora o que está perto. Então, a vida é assim. Procuramos fora o que está em nós. Quando me chamam para falar em hospitais, em universidades sobre humanização, e vou em outros estados, às vezes, dar palestra em universidades, com o tema humanização por conta das missões. Às vezes eu questiono as pessoas.
A humanização é um processo nosso, de dentro para fora. Quando eu toco o outro com amor, eu também sou tocado. O tocante também é tocado. Ninguém pode amar-se sem ser amado. Então, tudo que a gente faz de bom para as pessoas retorna para nós. É uma via de mão dupla, né? Mas o coração está cheio de coisas boas para oferecer. Mas a gente tem que entender a procurar, a garimpar. Tem coisas que a gente precisa garimpar a vida toda para encontrar. Isso leva tempo. Leva paciência. Por isso que o amor é paciente, né? Já dizia Paulo, o amor é paciente, o amor não se ostenta, não é orgulhoso, não é invejoso, é benigno. É por isso. Não se envaidece. Mas se a gente não procura pelos seus próprios interesses. Se a gente vive apenas um amor centralizados em nós mesmos, a gente não vai encontrar nem a felicidade, nem as pessoas, nem o humano que queremos encontrar. Conta pra gente um testemunho. O senhor já viveu 11 anos, né? Olha, se eu fosse contar, eu teria muitas histórias para contar das missões. Mas uma coisa me marcou muito. Muito, muito, muito. Certa vez, em uma das missões, nós estávamos acampados e fomos visitar a reserva, a aldeia. E lá existem muitos barracos, né? Como eu disse. Moro em barracos de lona. Imagina um barraco que ali vive a mãe, o pai e mais 4 crianças. Dorme, chão úmido. É uma situação terrível. Eles dormem no chão mesmo. No chão. E outros dormem num colchão jogado todo sujo. E ali dormem. É esta situação. Vocês podem perguntar ou ver as fotos que nós temos nas nossas redes sociais, no site. É a situação que eles vivem. Quando atendemos o dia todo e voltamos para o nosso acampamento, e naquela noite deu uma chuva terrível. Um temporal. Vento e chuva. Molharam as nossas barracas, os colchões. Tivemos que trocar de lugar, ir para as salas. No outro dia encontrei uma criança que eu conheço já há 8 anos, porque vim nascer. Uhum. E aí perguntei a ele, nossa, choveu muito lá? Choveu, pai, choveu demais esta noite. Meu Deus. E molhou a casa, o barraco, né? Não vou falar barraco, mas disse para ele, molhou a casa, molhou demais. Aí eu perguntei para a criança, e o que vocês fazem quando chove assim? O que vocês fazem? Com toda a sinceridade do meu coração. Naquele momento a criança me olhou e disse assim, pai, quando chove assim a gente canta para a chuva parar. Aí eu fiquei pensando, existe legado mais bonito nesta vida do que uma criança em meio ao sofrimento cantar para que o sofrimento vá embora. Nossa. Me ensina a você e a todos que nos assistem, né? No sofrimento, a beleza de encontrar numa criança o sentido da alegria. Canta para que o sofrimento vá embora. É assim que a gente ameniza a dor, fazendo o sofrimento não ficar suave, mas dar sentido àquilo. Eu canto para que a chuva vá embora, porque eu sei que ela não é eterna, né? Só é eterno, o amor é eterno, a eternidade de Deus, mas o sofrimento não. Não há dor que não se acabe e não há sofrimento que não vá embora. Um dia a dor acaba e o sofrimento também acaba. Nossa, já sou outra pessoa agora. Vamos pro momento. A gente tá até sem palavras aqui, meu Deus. Estou falando demais, vocês me cortam. Eu não tô chorando porque eu tô com vergonha. A gente tá realmente muito emocionada, porque assim... Não... Vamos para um momento que a gente tem aqui que chama sinônimos, né? A gente vai falar algumas palavras e o senhor vai falar o que significa aquela palavra para o senhor. Pode discorrer, desenvolve certo. O tema, pode falar. Pode também, a gente joga uma palavra e o senhor só volta com outra, o que o senhor sentir mais à vontade. Certo. Você começa? Pode ser. Então vai. Família, padre. Família, resiliência. Temos que sermos resilientes. O termo resiliência, não sei se vocês sabem, sim, vem da física, né? A flexibilidade dos materiais. Se a gente é resiliente, a gente sabe lidar com família. Quem não é resiliente, desiste. Quantas vezes eu vejo as famílias se degradando ou se separando nos momentos mais difíceis? No momento mais difícil, a gente deve se unir, não se separar. Então, eu acredito isso. A gente vive numa era onde, assim, moda, parece, né? As famílias se desfazerem, né? Então, se desfazem, não é porque falta amor, mas é porque falta resiliência, porque falta paciência. Existem 3 conselhos. Vocês são casadas, né? Eu vou dar a vocês também e a você também que está aí, viu?
Casamento o que é um casamento? O que é uma família? Eu estou errado, me perdoa e eu te amo. Eu estou errado, me perdoa e eu te amo. É isso. É a capacidade de se reconhecer errado, é a capacidade de pedir perdão e dizer eu te amo. E fazer silêncio. Não precisa dizer muitas coisas. Porque quanto mais a gente diz, mais a gente quer justificar aquilo que é injustificável. Então não precisa justificar. Precisa aprender a perdoar, aprender a ser resiliente, aprender a esperar o dia de amanhã, a ter um pouco mais de paciência. O amor, ele é tão bom que em excesso ele faz mal e a carência, a ausência dele também faz mal. Então, o amor precisa ser o equilíbrio entre duas pessoas, entre uma família que se conhecem e que, por se conhecerem, fazem a escolha de estarem juntos sempre. E tem mais também. Quais são os momentos mais difíceis da vida e quais são os momentos que a gente descobre quem a gente mais amou nesta vida? Quando alguém me pergunta assim, padre, eu não sei quais foram as pessoas que eu mais perdoei na vida ou as pessoas que eu mais amei. Quando me perguntam quais foram as pessoas que eu mais amei, aí eu vou dizer assim, são as pessoas que você mais perdoou. Quem a gente mais perdoou nesta vida são as pessoas que nós mais amamos. E existem dois extremos nesta vida que são essenciais a uma família e a todos nós. Porque a gente descobre quem de fato a gente ama são nos dois extremos, na dor e na alegria. No sofrimento e na alegria, eu descubro quem eu mais amo. E por quê? Quando a gente está sofrendo, quem a gente quer perto de nós? Quem a gente ama. Quem a gente gostaria que estivesse ali segurando a nossa mão, nos ajudando, dando paciência, nos dando um alento, nos dizendo vai dar certo, estou aqui. É na enfermidade, é nos conflitos, é na aflição, na depressão, na ansiedade. São as pessoas que nós amamos, que nós queremos quando sofremos. E no momento de felicidade, quem eu gostaria que estivesse aqui agora, gozando desse momento de felicidade? Quem a gente ama. Quem a gente ama. Então, a vida é dor e alegria. E é na dor e na alegria, no sofrimento, na alegria, que eu descubro as pessoas que eu mais amo. Que lindo. Trabalho. Perseverança. Dedicação. Empenho. Não existe nada nessa vida sem trabalho. Nada. Eu costumo dizer, eu trabalho muito. Não só porque sou padre, tenho a minha paróquia, trabalho em tudo. As missões, as pessoas me convidam. Olha, eu tive reunião a manhã toda, à tarde já estou aqui com vocês. E tem compromisso. Já tenho reunião à noite, entendeu? E amanhã eu tenho compromisso o dia todo, tenho missa à noite. Eu só dizendo para vocês, trabalho é perseverança, é dedicação, é o que nos humaniza. Trabalhar, sempre. E eu não digo esse trabalho incansável que as pessoas vivem por aí, não. Esse trabalho que as pessoas só pensam no dinheiro, né? Trabalhar para ganhar dinheiro, não é isso. O trabalho é para nos trazer dignidade, é para dar dignidade ao ser humano, é ser produtivo. Uma vez perguntaram a Jô Soares, né? Falaram para Jô Soares assim, o senhor tem medo da morte? Ele disse, eu não, porque a gente vai morrer mesmo, ter medo da morte é um medo inútil. Eu tenho medo de não ser útil. Eu tenho medo de não produzir. Eu tenho medo de ser esquecido. Eu tenho medo do ócio. Esse é o maior medo. Perguntaram a Chico Anísio, o senhor tem medo da morte? Ele disse, não, eu tenho pena. Eu tenho pena porque morrer é um pecado. É poder não fazer mais do que deveria ter feito. É não ter a oportunidade de fazer. Já pensou? Morrer sem ter feito aquilo que deveríamos fazer? Não dá para ser assim. Então, trabalho é produzir. Não é produzir na lógica do Fordismo, né, que tem que produzir, ou das fábricas. Não, é produzir para que o bem-estar e a dignidade, tanto sua e da sua família, possa existir. Que bacana. Lazer, padre. Essencial. O senhor consegue ter o seu momento de lazer? Não muito. Eu já tive mais Imaginei. no momento, porque, por exemplo, em janeiro seria meu mês de férias. Já viajo para a Amazônia após Ano Novo e só volto dia 25. E trabalho muito lá. Mas tem os meus momentos. Eu gosto de um filme, eu gosto de estar com a minha família, às vezes quando tenho tempo com alguns amigos, né? Esses momentos que posso ter, de ler um bom livro, que sou um apaixonado por leitura, tenho que ler todos os dias, senão a minha vida não tem sentido.
Então, eu acho que lazer é essencial, essencial. Bacana. Uma pergunta sem ser daqui, que o senhor falou que vai lançar um livro, né? Vai publicar. O senhor já tem outros livros? Não, será Não? o primeiro. Vai ser o primeiro. Primeiro. E com muita insistência, que eu nem queria muito. Mas por Sério? muitas coisas escritas, e fui juntando tudo, e alguns amigos me incentivando, está ficando muito bom, vocês vão Eu gostar. imagino. Venho Tô apresentá-lo um ansiosa já. dia aqui. Tá bom, Isso, Tá bom. combinado. Dinheiro. Dinheiro é a consequência do trabalho. A gente precisa do dinheiro para viver. É necessário, ninguém vive sem dinheiro. Precisamos para comer, para nos vestir, mas depender do dinheiro para tudo e pensar no dinheiro acima de tudo é dar a morte a si mesmo. É encontrar uma infelicidade ou uma felicidade que não existe. Muitos, Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por causa de dinheiro. Muitos não fizeram grandes homens na humanidade, grandes personalidades, não fizeram o que fizeram por causa de dinheiro. Nelson Mandela não passou 28 anos preso por causa de dinheiro. Quem só pensa no dinheiro, pensa na morte a si mesmo, porque fica escravo dele. Mas é essencial para todos nós. A gente precisa nos vestir, tudo hoje custa, as pessoas precisam, dignidade. A gente não gostaria que todos tivessem um salário digno para que pudessem sair com seus filhos, pudessem ir numa pizzaria, e muitas famílias não podem fazer isso. Sim. Não podem. Quando eu fico pensando, né? Às vezes a gente reclama muito, né? Você pode às vezes tomar um sorvete, comer algo, mas eu conheço muitas mães de família que não conseguem pagar um sorvete para o filho, porque às vezes não tem. O que ganham é para comer ou pagar um aluguel, e se fugir do orçamento, não tem mais o que fazer. Ela não pode. Então, o dinheiro ele é essencial, mas a gente não pode se tornar escravo dele. E aí existem outras questões muito mais sérias, né, que se nós fôssemos conversar, que é a questão do poder em si, né? Quantos bilionários no mundo, né? Quantos bilionários e quantas pessoas morrendo de fome, né? Eu, você, todos nós, e talvez todos os que estão nos assistindo, nós passamos por uma loteria, uma mega cena biológica muito desumana. Por que alguém é condenado a nascer na Etiópia e morrer de fome, ou de HIV, no continente africano, e eu e você estamos aqui, nesse ar-condicionado, conversando, bebendo água, tomando sorvete? É uma loteria, é uma mega cena, chamamos assim, biológica, muito desumana. É preciso se repensar, pensar sempre. Ah, nunca vai ter jeito? Não sei, talvez nós não vamos ver. Mas eu acredito piamente que um dia as coisas têm que mudar. Vai ter que mudar. A sociedade vai ter que mudar. A natureza dá um jeito, sobrevive. Nós, seres humanos, que somos a raça dominante, se nós não aprendermos a cuidar do semiárido, a cuidar da Amazônia, a cuidar dos povos originários, a cuidar das culturas extrativistas, a cuidar também do agronegócio, que tem que produzir comida também, a cuidar de tudo. Se a gente não aprender a cuidar da nossa casa, que é a nossa casa comum, o lugar que nós vivemos, nós não vamos ter outro lugar para viver. E isso é muito sério. E é real. Então, é real. Quando os ambientalistas falam, os cientistas falam sobre aquecimento, quando falam sobre o desmatamento da Amazônia, os garimpos ilegais, há um negacionismo muito grande em relação a essas coisas. Mas nunca foram lá ver, nunca estiveram nessa realidade. Então, os dados são muito sérios, muito preocupantes. Há um campo de concentração, aliás, um campo de refugiados na Somália, o Galaad, que era para ter 30 mil refugiados. O Galaad fica na Somália, divisa com o Quênia. 30 mil refugiados. Hoje tem mais de 300, mais de 400 mil refugiados. Nossa. E segundo a ONU, que foi esses dias que disse, 300 crianças morrem de fome por dia só nesse campo de refugiados. Então, a fome afeta o continente africano. Milhares e milhares de crianças são contrabandeadas em porões no sudoeste da Ásia, levadas para a Europa para se prostituírem. Então, há muita situação de tráfico humano acontecendo no mundo. Nós precisamos realmente repensar.
Falei do dinheiro e já ligamos a outras questões sociais. Que eu não sei, porque que é agora, importante. se o senhor, acho que era uma, deixa o senhor falar agora, política. Política. O que nós estamos vendo hoje no país, que é a polarização, né? A Ou é uma famosa coisa ou outra. Polarização. Agora as pessoas... Até vi um meme esses dias na internet que achei até bem interessante, né? Acho que agora as pessoas vão aprender a dar seta, né? Porque todo mundo agora sabe o que é esquerda e direita. Então, pelo menos vai aprender a dar seta no carro. Mas eu acho que a política que nós vivemos hoje no país é uma política que precisa passar por uma reforma. Se fala em reforma política há muito tempo. Mas a polarização criou nas pessoas uma tamanha divisão nos grupos sociais, na sociedade, que nós vamos, talvez, 20 anos para superar tudo isso, o que está acontecendo agora. E eu não estou falando de esquerda ou de direita, porque também nunca fiz campanha para candidato e nunca tomei partidos. Mas eu acredito que a gente precisa repensar o nosso processo democrático. A gente precisa garantir que as pessoas possam participar mais da política, as mulheres, os negros, enfim, todas as classes sociais, mas a gente precisa também aprender a mudar as figurinhas, se é que vocês me entendam. Sim. Então, essa ideia de que sempre os mesmos nomes, fica um ciclo vicioso, né? E que a gente não sabe como resolver, mas está na nossa mão. Só que o poder, a política em si, está na mão de poucos, de grandes partidos, que acabam manipulando a massa, manipulando o povo. Estou dizendo de todos os lados, viu? Sim. Manipulam e criam as suas ideologias e ali... Eu falo que a gente é fantoche na mão deles, né? Fantoches. Nós somos na mão deles, fantoches. todos. O povo, eu vejo, depois, pós-eleições, há todas essas manifestações... digamos assim, bolsonaristas, chamam de antidemocráticas, mas não vou usar isso porque é um termo da grande mídia, né? Mas eu digo que há uma necessidade de uma orientação, porque os líderes mesmo, eles estão na cúpula, né? Eu vou dizer até algo, né? O Eduardo Bolsonaro estava lá na Copa, agora em Catar, participando dos jogos. Enquanto um monte de Enquanto gente Um monte está na de rua. gente está na rua tomando chuva, fazendo protesto, acampando em tantos lugares. Então, Deixando de levar dinheiro para casa. olha, existem algumas contradições muito sérias. Então, enquanto os poderosos manipularem o povo vai ser escravo. E é como o senhor disse, não tem lado. Não tem Nós somos lado. fantoche e a gente está aqui brigando, né? Todos os lados são manipulados. Todos. É aquela ideia de Michel Foucault, né? Michel Foucault disse isso, a relação de poder. Um manda em milhões. E a relação de poder exerce sempre uma relação de imposição e de manipulação. Então, ele dizia, né, é óbvio que vai ter violência na sociedade. Até os projetos urbanísticos das nossas cidades criam relações de poder. Os ricos vão viver aqui, os pobres aqui, os negros aqui, os homossexuais aqui. Vocês percebem? A sociedade, até os projetos urbanísticos das grandes cidades são divididas. Como que não vai haver violência? As pessoas não se encontram, as pessoas não conversam, as pessoas não convivem. Manipulação gera sempre violência, porque vão ser manipulados a lutar pelos grandes que se escondem atrás de cargos e de política e de tantas outras coisas. Perfeito, padre. Perfeito. E a última palavra, Deus. Deus é. Quando Moisés estava diante da sarça ardente, o que Moisés perguntou à sarça, que era Deus conversando com ele? O que eu vou dizer ao povo Quem quando é o perguntou? Senhor, né? Quem é o Senhor? Deus disse a ele, diga que eu sou aquele que sou. Deus é. Então, Deus é tudo. É tudo. Deus é a nossa vida, é a nossa essência. Deus é o motor que nos move, é o que nos garante a existência, a respiração, a oportunidade de ter liberdade. Então, não é só porque sou padre, é porque Deus é o processo de humanização mais bonito, né?
Eu costumo dizer, né, uma frase bem interessante, né? Todo homem, todo menino quer ser homem. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser menino. Só Deus quis ser menino. Deus quis nascer, né? Na nossa humanidade. Viver a nossa humanidade, que é a partir do Cristo, sim, Jesus Cristo. Então, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e só Deus quis ser menino. Deus é a revelação. Jesus é a revelação do humano mais perfeito. Quando alguém pergunta que tipo de ser humano eu quero ser, ou preciso ser, olha nos evangelhos. Cristo vai revelar o ser humano que nós devemos ser. Ele é a imagem do divino e do humano. A humanidade de Cristo vivida aqui na Terra revela o ser humano, que acolhe, que não faz distinção de pessoas, que acolhe a prostituta, que cuida do leproso, que diz quem não há pecado que atire a primeira pedra, que anda entre as multidões, que tira as pessoas das multidões. Em quantos momentos Jesus estava caminhando entre multidões e encontrava uma pessoa ali, que despertava nele algo diferente. Quando entrava na cidade e aquele empurra, e de repente ele disse, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Uma mulher me tocou, que foi uma mulher. Por que Cristo revela a humanidade? Porque ele entende o ser humano como a maior essência de felicidade. Então, Deus é tudo. Não pode carecer, jamais. Jamais. Eu tenho um dó muito grande de pessoas que não são felizes, de pessoas que às vezes só pensam no dinheiro, só pensam em muitas coisas. Um dó muito grande. Mas eu tenho um dó muito maior de pessoas que não têm Deus, porque não tem nada. Não tem nada. Imagina num leito de morte, alguém que está morrendo e não ter um Deus para que possa confiar e o acolher naquela dor e talvez ali após a morte, né? Deve ser muito triste. Na eternidade. Com certeza. É um vazio muito grande. É um vazio não tem muito esperança grande. nenhuma, né? Não tem esperança. Não, como que a gente vai pensar num fim que não me leve a uma eternidade proposta pelo próprio Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Essa é a vida em Deus. Uma oração que eu sempre peço, porque assim, acho que todos têm as suas lutas consigo mesmo, né? Então, meu temperamento, ele é às vezes um pouco difícil. E uma oração que eu faço sempre, o tempo todo, assim, é: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. O tempo todo eu tenho que trabalhar isso em mim, assim, é o que eu mais peço, porque eu sou apaixonada por Jesus, né? Apaixonadíssima. E aí, o tempo todo que eu peço é isso, para que o meu coração seja semelhante ao dele, porque se ficar um pouquinho pertinho dele, já é uma vitória. Jesus, às vezes as pessoas falam tanto em livros de autoajuda, né? Esse imensidão, né? É gente que dá receita de felicidade o tempo todo. Os coaching. Todo mundo tem receita de felicidade, né? Faça isso, serás feliz, faça isso. É só ler o Evangelho. Você vai ter a ajuda do alto. É só ler a palavra. As bem-aventuranças, né? Jesus ali, diante daquela multidão, de repente olha, sente misericórdia, compaixão e começa a dizer a ele, né? A eles, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres em espírito. O conceito de felicidade para Jesus está ligado a um conceito que nós não escolheríamos. Porque você pergunta a alguém assim, você é feliz? Eu sou, eu consegui financiar meu carro, eu financiei meu apartamento, eu fui viajar. Os conceitos de felicidade das pessoas são baseados em aquisições. E não é isso. É terrível, é miserável isso. Eu costumo dizer que talvez, daqui 1000 anos, nós não sejamos lembrados, nós, como a geração do celular, do iPad, como a geração dos aviões, do notebook, que talvez daqui 1000 anos a gente vai estar nos livros de história como a geração mais melancólica que já existiu. Nunca existiu uma geração tão melancólica, que se ofende com tudo. É mimizento, né? Aquela ideia de Luiz Pondé, né?
é a geração mimimi, né? Geração mimimi. Às vezes eu digo para alguns amigos É difícil lidar em sociedade hoje em que dia. tem intimidade, né? Quando começa a reclamar muito da vida, porque lá em casa minha esposa, meus filhos, não sei o quê, minha esposa gasta demais, eu faço isso, a gente está em conflito. Eu digo para ele assim, olha, para de mimimi e rema. É assim que a vida acontece. Tem que remar. Que né? bacana. Senão a gente fica olhando a praia, admirado com a praia, mas só na praia. Não tem coragem de adentrar ao mar. E quem não adentra o mar, não adentra a vida, porque o mar é a vida. Né? Que lindo. A gente teve muito momento, assim, né? Que eu acho que vai ecoar pra caramba. Mas a O gente senhor vai entrar... mesmo já falou sobre ecoar. A gente vai entrar no nosso último momento aqui, que é o momento ecoar. Né? O senhor já até deu uma mensagem aí, colocou essa frase no meio. Mas a gente vai te dar um tempo para o senhor falar uma mensagem, olhar para a câmera, aquela câmera ali. Certo, claro. E vai falar uma mensagem do seu coração. Que imagine que tá naquele momento catastrófico e que O entra... mundo tá acabando. E aí entra todas as televisões do mundo a imagem do senhor, o senhor vai deixar uma mensagem. E essa mensagem que o senhor vai falar, uma mensagem que o senhor está vivendo, uma mensagem que está no seu coração mesmo, que você quer passar para as pessoas, e que vai ser uma mensagem que vai ecoar aí. Então, esse momento é seu. Direi a vocês que, se é preciso ecoar, é preciso, então, viver a solidariedade. Então, em momentos difíceis, eu preciso viver a empatia. A empatia significa olhar para o lado e para trás e para a frente e perceber que existem pessoas que talvez estejam em situações bem piores, mas a empatia é calçar o sapato do outro, é sermos empatéticos. E se há algo que a gente precisa aprender a fazer, e só aprendemos a partir do processo de amar e de nos humanizarmos, é encontrar a solidariedade. Diria a você que solidariedade não se aprende nos livros, não se aprende na escola. Você pode ensinar tudo na universidade e na escola. Você pode ensinar matemática, física, português, menos solidariedade. Solidariedade vem de dentro para fora. Então, olhe o todo. Se você olha o todo, a sua vida fica mais fácil. Os problemas só existem porque a gente não olha ao nosso lado. E quem não ama, faz um processo de se entristecer. Eu olho alguém que está muito triste, eu pergunto logo ao sujeito, você tem deixado de amar, não é verdade? Porque o amor é consequência de nos trazer a alegria. De repente eu estou com o meu carro e o sinal de trânsito está vermelho, eu paro o carro, vem alguém, um menininho, bem pequenininho, com um pacotinho de bala e me oferece uma bala. Naquele instante eu me recuso em comprar a bala, mas eu olho para o menino e sou tocado por um sentimento que eu não conhecia. Sou tocado pela solidariedade. E naquele instante eu resolvo comprar a bala. Eu compro a bala, 2 corpos separados pelo calor humano, e no diálogo com aquela criança, eu passo a ser aquele menino. Eu passo a ser o menino porque eu sou o outro. Eu quero ser o outro. E sendo o outro, vou viver as suas dores, para assim viver as minhas. E nos humanizarmos, e entender que a vida não há sentido sem o outro. Então, seja feliz buscando a felicidade das pessoas. Esse é o grande segredo. Obrigado. Nós que agradecemos. É isso, Padre Eduardo, a gente gostaria muito de te agradecer Eu por que esse agradeço. tempo, tá? Que o senhor se desprendeu aí dos seus muitos compromissos para estar aqui com a gente, deixando essa palavra, Na verdade, foram muitas mensagens, né? Acredito que esse episódio vai dar vários cortes aí pra gente. Vai mesmo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Eu quero agradecer, Padre, ao seu sim, ao seu chamado de Obrigado. sacerdote, ao sim pela missão e ao sim por estar aqui de pronto, né? Que o senhor nem cogitou em, vou pensar, Chegou não. da Amazônia ontem, já Muito veio hoje. cansado. Isso, o senhor é, sem dúvida, muito abençoado. Amém. E assim, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Deus te abençoe. E parabéns por esse projeto, por esse trabalho, viu? Obrigada. E o senhor está convidado para voltar outras vezes. O no ano que vem lançamento vou de estar livro. morando aqui. Aí Isso, a vai gente ser se assim. organiza. Quando tiver algum tema que o senhor quer abordar, fala assim, não, vou falar com o pessoal do Ococast, nós estamos aqui. Isso Com mesmo. certeza. Eu Tá agradeço. bom, até a questão da Univida, se você quiser publicar alguma coisa, a gente está aqui de portas abertas. Tá bom.
tá? Vai ser um prazer. E contem comigo também, se precisarem, tá bom? Tá Pro bom, projeto. obrigada. Tá bom. Obrigada, padre. E você de casa que tá aí assistindo a gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio com outras pessoas, comente, curta, compartilhe com todos os vizinhos, com a Manda família. aviãozinho. É isso aí, gente. Muito obrigada e tchau! Tchau. Fico.